Olá, hoje vamos falar sobre dois tipos de manipulação que são muito conhecidas. Uma delas é a manipulação na mídia e a outra é a manipulação psicológica. A manipulação na mídia é uma parte do nosso dia a dia. Cada evento é divulgado como convém melhor para eles, né? E para eles eu digo que são as pessoas que têm poder de verdade, é o governo, todas essas pessoas que têm interesse em implantar algum tipo de informação para a população. Além de uma função social, ela é um instrumento de regulação do temperamento público. Então ela é capaz de acalmar a população, é capaz de animar a população, é capaz de deixar a população preocupada. A interpretação das notícias depende de como as pessoas entendem e como as pessoas reagem. Então, quando a notícia é contada, quando soltam na mídia algum tipo de notícia, ninguém sabe ao certo como a população vai entender, vai interpretar. Mas a gente sabe que depende de várias coisas, vários fatores emocionais e vários fatores do dia a dia, mas não é uma ciência exata. Ela pode falar de algumas coisas e em alguns momentos a mídia pode ficar em silêncio. Então ela não é obrigada a se posicionar sobre todo tipo de assunto. Às vezes ela não se posiciona de propósito para conseguir algum objetivo. Os países que são de regime fechado, como a China, ou como esses países que são socialistas hoje em dia, a mídia é 100% focada para engrandecer o governo. Então, para falar bem do governo, para gerar esse amor pelo governo, para mostrar como o governo é perfeito. Então, não tem um outro lado da moeda. Já no governo democrata, né, nas sociedades democráticas, a mídia sempre vai apresentar dois tipos de visão. Então, geralmente é uma visão de direita e uma visão de esquerda. E a sociedade escolhe qual tipo de visão que ela vai acatar, né? As melhores técnicas que a mídia consegue usar para criar engajamento são incentivo da insanidade. Então, ela começa a pegar um caso, por exemplo, que está completamente errado e dizer que pode ser que estejam certo, veja outro lado, entenda a mente do estuprador, por que ele fez isso, perdoe as pessoas. Tem casos que não tem como a gente justificar, né? Algumas pessoas justificam para um lado, para o outro, podem discordar, mas essa é uma das táticas, né? Ela usa vergonha, ela usa opiniões contrárias, então pega uma opinião normal, uma opinião comum, e ela fala o contrário, então desse jeito ela consegue realmente trazer atenção para ela, para aquele veículo de comunicação, né? E invenção de problemas imaginários. Então eles criam um problema, inventam, todo mundo começa a pesquisar o que está acontecendo, se é ou se não é, se funciona, e a mídia consegue chamar atenção e consegue trazer todo esse engajamento para aquele veículo, né? E para quem é desse tipo de veículo, de mídia, o objetivo é ter atenção, né? Ter todo aquele foco, né? Algumas táticas são destinadas para a população e elas tentam trazer a informação mais verdadeiramente possível, tentam trazer a informação de mais lógica possível e mais imparcial. Essa é uma técnica bem liberalista e uma técnica difícil das pessoas aderirem, já que as pessoas conseguem preferir uma opinião completamente parcial, ao invés de uma coisa imparcial para poder tomar sua própria decisão, né? Esse tipo de visão representa a visão de pessoas que não acreditam num poder central, não acreditam numa hierarquia e leis. Eles acreditam que pessoas que governam simplesmente estão ali para agradar a maioria. Então as pessoas que governam acabam querendo somente os votos, acabam querendo só atenção pelos votos, mas elas não têm real interesse de fazer um bom governo e de fazer o que é o certo para ela. Ela só quer copiar o que ela consegue de mais votos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a manipulação psicológica, né? A manipulação psicológica ela trabalha com uma influência social e ela funciona através do abuso, decepção e malícia. Então não é por uma via positiva que ela funciona, sempre vai ser por um viés negativo para a sociedade. Os manipuladores, eles sempre agem pelo próprio interesse, então eles nunca vão agir pelo interesse do outro, né? Ou então para alguém. Ele sempre vai manipular em prol de si mesmo, né? Os métodos são sempre duvidosos, nunca é um método que você fala, ah, meu Deus, isso é uma ideia genial, isso é uma ideia boa. Não, é uma ideia sempre que vai ser duvidosa e completamente estranha, né?
A influência social não é necessariamente negativa. Porém, quando uma pessoa ou um grupo está sendo manipulado ou está sendo comandado por um caminho, a manipulação existe, ela é real e não é só uma influência social, já é manipulação. Ela pode ser algo bom, como por exemplo, se quando você tenta convencer alguém a sair de casa, se exercitar, ou tomar sol, a pessoa está muito tempo sem sair de casa para tomar sol, para desenvolver uma vitamina D, ou se alimentar bem, tomar mais água. Então, isso não é uma manipulação, isso é uma influência social e isso é visto como altamente positivo na sociedade. O mesmo vale para um poder social, como por exemplo, você descobre uma técnica, alguma tática, mas você respeita o livre-arbítrio da pessoa, ou seja, se ela está a fim de aderir àquilo ou não, é 100% respeitado, nada é induzido. Manipulação psicológica ou emocional muitas vezes é vista como intimidação, ameaça e persuasão. Então, ela não é um conceito positivo, né? Ela utiliza de técnicas de bullying, lavagem cerebral e diversas outras para conseguir alcançar o seu objetivo, que é de manipular o outro a fazer o que o manipulador quer. Ela é sempre vista como abusiva e decepcionante. Então, quando você descobre que a pessoa é um manipulador, você vai ficar decepcionado, você vai se sentir abusado. Nunca pode ser uma coisa positiva, né? As pessoas que manipulam, elas sempre vão tentar controlar as pessoas ao seu redor, que ela precisa de muitas pessoas na mão dela para conseguir executar algum tipo de plano, né? Eles têm geralmente um objetivo final e eles não têm medo de usar a chantagem emocional. Então, eles vão lá, eles vão usar a chantagem emocional, eles vão fazer a pessoa se sentir mal de verdade para conseguir convencê-la a fazer algumas coisas, né? Ele vai usar técnica de hipnose, lavagem cerebral, bullying e diversas outras para conseguir convencer a pessoa, né? A pessoa manipulada, ela nunca vai conseguir ver uma alternativa se não cumprir aquela missão. Então, aquele velho mito, não, é só você ir embora, é só você sair, sai andando, desencana. A pessoa está tão comprometida psicologicamente que ela não tem esse tipo de opção. Os manipuladores, eles só se importam com o seu objetivo final. Eles não se importam com o que está acontecendo no caminho, quem são as pessoas que ele conhece ou não conhece. É só o objetivo final. E ele morre de medo de um relacionamento saudável. Sabe aquele relacionamento normal, que a pessoa te convida para sair, você sai, você convida, você vai te dar um presente de aniversário, você dá um presente de aniversário para ela, aquele fluxo normal. Ele morre de medo, porque ele sabe que não vai ser aceito ou ele tem medo de não ser aceito nesse tipo de situação. Como eles não têm nenhum tipo de responsabilidade, ou seja, de assumir a culpa deles, de assumir os BOs dele, ele sempre vai procurar um jeito de incriminar uma pessoa quando ele perceber que tem alguma possibilidade dele ser o culpado ou dele ser rendido da tática de manipulação que ele está usando, né? Uma técnica bem conhecida é a chantagem emocional, que ela consiste em criar laços de compaixão ou culpa. Ou seja, ela cria um laço com a sua vítima que a pessoa ama ela, gosta muito dela, então ela vai conquistar muito bem essa pessoa e vai fazer a pessoa se sentir culpada se ela não fizer o que ela precisa. Os sentimentos mais fortes que existem no ser humano é a compaixão e culpa. Então, eles se aproveitam dessa informação para conseguir usar essas duas emoções, sabendo que eles são normalmente psicopatas, então eles não têm a noção do que é o sentimento em si. Ele simplesmente sabe como ativar esse tipo de sentimento de uma forma empírica, ele consegue perceber ao longo da vida como ativar esse tipo de situação. Quando eles não conseguem alcançar esse sentimento na pessoa, no indivíduo, ele começa a exagerar uma história, né? Então ele pega uma pequena coisa, ele vai aumentando, ele consegue tipo dar voltas nesse raciocínio, consegue envolver sentimentos no meio dessa história e ele vai aumentar a situação para realmente a pessoa se sentir mal e falar realmente, olha, eu preciso confiar em você e fazer o que você está mandando. Outra tática muito importante, muito conhecida, é aquele famoso meter o louco, né? O que quer dizer meter o louco, né? Não é que a pessoa finge que é louca, não. Ela faz o outro acreditar que ele é louco. Então, ele cria um raciocínio paralelo, ele traz informações que não existem, ele conecta histórias de um jeito que não funcionam, ele dá exemplos
para mostrar o quanto a outra pessoa é ruim, ou o quanto que ela está errada, ou o quanto que aquilo é prejudicial, e continua e não para. Então, frequentemente tem casos de pessoas que passam por isso, e num dado momento a pessoa chega a realmente acreditar que ela ficou louca. Isso é muito comum. Essas técnicas para gerar loucura são passivas agressivas, né? Então, ele pode verbalmente concordar com a vítima e sua linguagem corporal não concordar, então começa a gerar um comportamento e uma informação ambígua que começa a confundir com a cabeça da pessoa. Ele sabota situações e comportamentos e depois ele fala que ele concorda com aquela situação, ou aquele comportamento, ou seja, a vítima começa a agir diferente, sendo que na verdade ele fala que ele discorda dela, mas ele que induziu ela a agir diferente, então a vítima fica completamente desconcertada. Se eles são pegos, eles negam, justificam, irracionalizam e invertem a situação para se safar. Um dos maiores problemas do manipulador é que ele não consegue reconhecer as necessidades de quem está ao seu lado. Então, dessa forma, eles não são capazes de sentirem culpa ou vergonha de praticar maldade contra essas pessoas. Então, é como se ele não conhecesse a pessoa de verdade. Ele se faz de amigo, ele se faz de conhecido, ele se faz de quem quer ajudar, mas na verdade é apenas um desconhecido na frente dele. Ele não tem problema de fazer mal para essa pessoa. Para ele não faz diferença. Os manipuladores sempre têm dificuldades de desenvolver um relacionamento a longo prazo, né? Eles geralmente se queimam, né? Eles começam a praticar manipulação com uma pessoa, com outra, outras pessoas do círculo social acabam descobrindo, acabam vindo, e ele é cortado geralmente das pessoas, as pessoas se afastam deles. Então, aos poucos, a confiança se acaba e as pessoas ao seu redor começam a sacar os mecanismos e ações, então ele começa a ser rendido. Então, ou ele se retira, ou as pessoas se retiram de perto. Dessa forma, ele não vai ter um relacionamento longo nunca. Eu vou falar um pouco de algumas manipulações efetivas, também muito conhecidas. O manipulador precisa de técnicas muito afiadas, que vão realmente convencer as pessoas. Eles precisam ser capazes de esconder os seus comportamentos agressivos e intenções de suas vítimas. Então ele não é aquela pessoa calma, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que não tem raiva, não, ele tem muita raiva, ele tem muito ódio, ele quer bater, ele quer machucar, ele gosta de machucar, mas ele precisa esconder esse tipo de sentimento. Ele vai sempre mapear as vulnerabilidades da vítima. Então ele vai conversar com ela bastante, vai falar sobre medos, vai falar sobre histórias antigas, ele vai citar exemplos e criar um mapa de todas as coisas que realmente a pessoa tem medo, ou que a pessoa vai se sentir constrangida. Então ele vai ter esse mapa vai ser muito útil para ele no futuro. Geralmente eles têm sangue frio, porque é muito doloroso você lidar com pessoas machucadas fisicamente ou emocionalmente. Então ele não pode ter pena da sua vítima. Se ele tiver pena da sua vítima, ele não vai conseguir executar o seu plano. O seu plano precisa sempre estar mascarado. Ele não pode demonstrar que ele tem uma intenção de um plano de manipulação para ninguém, nunca. Se ele demonstra esse tipo de intenção, as pessoas saem de perto. Ninguém quer uma pessoa desse tipo ao seu redor. Então eles escondem ao máximo todos esses pensamentos interiores dele de maldade. Existe também a técnica de elogiar e depois criticar a pessoa. Ou seja, ele vai, faz elogio, finge que tá tudo bem, que é amigo, de repente começa a criticar, destruir, destruir, destruir. Aí começa a elogiar de novo, elogiar de novo. Então ele faz elogios públicos, ele faz expressões no rosto quando a pessoa está falando de aprovação, de que concorda com aquelas ideias, dá atenção, dá presentes, dá dinheiro se a pessoa precisar e te desculpa excessivamente por qualquer coisinha que ele erre, né, para mostrar que ele é completamente um ser humano. Ele chora quando tem alguma situação que ele sente que a pessoa não gostou, que ele não está sendo aceito, então ele faz de tudo para se infiltrar dentro da mente da pessoa, né? Ele se oferece para resolver várias situações ruins em troca de outra coisa. Então, ele vai criar uma condição que ele resolve o problema da pessoa se ela fizer outra missão para ele. Então ele começa a condicionar essa história de missões e de manipulação para o outro fazer o que ele quer sendo destruído, né?
O manipulador também pode usar elogios e críticas em momentos aleatórios. Então, a pessoa vítima nunca sabe quando que ele está fazendo certo, quando ele está fazendo errado. E como é aleatório, não tem um padrão, a vítima vai ficar com dúvida e com medo do que está acontecendo e do seu predador, né? Então esse manipulador sempre vai deixar a pessoa ali naquela situação de apreensiva, se está tudo certo ou não, esperando uma aprovação, né? Punir também faz parte, fazendo o outro chorar, fazendo o outro sentir culpado, fazendo chantagem, ameaça, gritando, intimidando e, por fim, usando o silêncio para transmitir a culpa. Sabe aquela coisa? Simplesmente para de falar com a pessoa, não quer discutir, tudo para deixar a pessoa por baixo, para assumir uma liderança e assumir uma dominância perante o próximo, né? Outro método é a explosão. Então, o predador, o manipulador, ele explode com a pessoa, ele grita, ele faz de tudo para a pessoa ficar apavorado. E tudo isso para a pessoa entender que ela não pode contrariar o manipulador, ela não pode confrontar, ela não pode deixar o manipulador chateado. Desse jeito ele consegue cada vez mais controle sobre a sua vítima. Esse tipo de intimidação pode ser em forma de raiva, abuso moral, intimidação, tudo para restabelecer um senso de superioridade, né? A mentira geralmente é muito utilizada, mas quando a vítima descobre que o manipulador está mentindo para ela, descobre alguma coisa, geralmente já é tarde demais. Já tem uma teia de mentiras tecida na cabeça dela que é difícil diferenciar o que é verdade e o que não é. Inclusive, uma teia tecida no âmbito dos sentimentos da pessoa. Então é muito complicado diferenciar, né? Mentira parcial consiste naquela velha desculpa, né? A pessoa pede dinheiro para pôr gasolina no carro, na verdade ela quer pegar dinheiro para conseguir comprar droga. Então ela conta uma meia verdade e uma meia mentira. Então ela precisa do dinheiro, mas não é para pôr a gasolina, né? A negação é usada quando eles são descobertos. Então eles negam tudo, eles perdem a memória, eles criam memória nova e tentam sempre inverter o jogo. Eles nunca vão deixar e assumir que eles estão errados. Racionalização é a criação de desculpas para fazer eles ficarem bem. Então eles criam suas desculpas, contam uma história, explicam outro lado da história para ele não ficar por baixo, para ele não ter que assumir esse erro, né? A minimização é a mistura de racionalização e negação. Ou seja, ele tenta convencer que a pessoa está exagerando e, ao mesmo tempo, ele tenta entender que a pessoa entendeu tudo errado, né? Então, ele distorce a história toda e depois minimiza o problema. Dessa forma, ele acaba até saindo como um herói da história. A atenção seletiva é aquela atenção que é voltada apenas para o que é de interesse do manipulador. O que não for de interesse dele, ele não vai ouvir, ele vai fingir que não ouviu, ele vai simplesmente apagar da sua mente. A deflexão é a criação de respostas vagas. Ou seja, ele cria uma resposta que não faz muito sentido, que é muito vaga, que não chega a lugar nenhum e acaba não deixando claro a resposta que ele tinha que dar. E na sequência ele já muda de assunto, já emenda outro assunto, né? A evasão é uma resposta vaga com um linguajar rude. Então, ele é a pessoa que xinga quando vai responder, ou que fala uma coisa que não faz sentido, mas de um jeito bem bravo, né? E quando as pessoas ouvem esse tipo de tática, que é uma tática muito ruim, na verdade, todo mundo já sabe que a pessoa está fugindo, que a pessoa ficou muito irritada e provavelmente deve ter alguma verdade ali obscura, bem tensa no meio do caminho, né? A intimidação é o ato de deixar a vítima sempre no lugar dela. Então, quando intimida, a vítima não tem coragem de assumir o controle da situação e de se recusar a fazer o que o manipulador manda. A indução à culpa é aquele manipulador que faz críticas severas de caráter toda vez que ele se sente que pode ser descoberto, pode acontecer alguma coisa. Ele deixa em dúvida a integridade moral da sua vítima. Então a vítima fica com pena do manipulador, ela começa a se sentir mal, ela fica com ansiedade, ela fica com dúvida do que está acontecendo, ela não sabe mais dizer ao certo o que está acontecendo, ela esquece praticamente o que ela pensava. Então ele induz aquela pessoa que está certa a achar que está errada, né? O manipulador, ele
gosta também de passar de vítima numa única situação. Ele nunca vai ser uma vítima, lógico, mas quando ele vê que ele não tem como resolver a situação, ele se passa de vítima e conta com a compaixão das pessoas para ver as pessoas terem dó dele e ele entende que as pessoas normais não suportam ver outras sofrerem, né? Então, se você vê um cachorro atropelado, você vai ajudar esse cachorro, eu espero. E eles sabem que as pessoas normais pensam assim. Como eles não pensam assim, eles fingem e mimetizam esse tipo de comportamento. Eles podem também atacar o acusador, então eles tornam o acusador o vilão da história. Então eles criam outros argumentos, criam uma outra lógica de pensamento e prova no final que ele é um herói e que o acusador é, na verdade, um vilão da história, né? Então ele inverte tudo, né? Ele ataca quem está certo e troca o papel mais uma vez. A sedução também é um recurso muito importante para os manipuladores. Como todo mundo sabe, eles são altamente charmosos, sedutores, são pessoas que geralmente são queridas pelas pessoas que não conhecem muito bem, né? Então é uma forma que eles têm de chamar a atenção e puxar o saco das pessoas, de usar charme, de gerar lealdade com as pessoas e dessa forma é uma técnica de conseguir um approach mais forte e de criar uma conexão mais forte com as pessoas e desse jeito conseguir uma vítima mais facilmente manipulável. A confusão mental é quando o manipulador, ao ser pego, é aquela coisa dele se fazer de bobo. Sabe aquela pessoa que finge que, não sei o que está acontecendo, começa a contar outra história, mas nossa, nem vi o que estava acontecendo, eu estava em outro lugar, estava com a cabeça não sei aonde. Então ele não vai ter ideia do que está falando, assim, ele vai negar tudo e vai meter o louco, assim, de que realmente ele não sabe o que está acontecendo na sua mente para você chegar naquela conclusão, né? Uma das últimas técnicas é aquela resposta em linguagem de criança. Então, quando o manipulador ele começa a responder como se fosse uma criança, como se estivesse falando com uma criança ou com uma pessoa com algum retardo mental, então ele vai infantilizar demais o discurso, ele vai realmente conversar com você de um jeito que ele vai ter uma história enganosa, uma história que não faz sentido, só faria sentido para uma criança, talvez. E quanto mais longe for o assunto, mais ele vai infantilizar o discurso, até que o acusador realmente desista de tentar acusar, porque não vai sair nada de lá, né? Ele não vai conseguir pôr uma questão ali que se resolva, né? A troca de emoções por reflexões é uma técnica mais conhecida como a técnica do fantoche. Então a pessoa começa a contar uma história, gerar sentimentos, como num teatro de fantoche, como criar pensamentos alheios, criar raciocínios alheios, criar ofensas alheias, criar toda uma lógica e uma cena que na verdade não existiu. Nisso a pessoa manipulada vai se sentir mal, vai sentir culpa, todos aqueles sentimentos negativos de sempre, e vai ser mais submissa ao controle do manipulador. O manipulador, geralmente, ele sabe muito mais que a vítima. Então, com esse excesso de informação, ele é capaz de fazer algumas perguntas que ele sabe que a vítima, ou por vergonha, por alguma questão pessoal, não vai falar. Ele vai compilar essas respostas, ele vai formular outros raciocínios, ele vai começar a expor, a vítima vai começar a ficar confusa porque não sabe o que está acontecendo, de onde que está vindo aquilo, e com isso a vítima vai perder a capacidade de raciocínio e de pensamento. E quanto pior a sua capacidade de raciocínio e pensamento, mais duvidoso com você mesmo você vai ficar e mais inseguro. Então, isso é uma forma dele conseguir ter mais controle sobre você. Então, é sempre bom evitar esse tipo de pessoa que é muito inteligente demais, sabe muita informação, adivinha muita coisa. Cuidado, pode ser esse tipo de tática que o manipulador está usando. Então por hoje foi isso, são muitas técnicas de manipulação da mídia e diversas técnicas de manipulação psicológicas que geralmente os manipuladores usam.